Perfeito. Bom, gente, hoje é o prazo, para entrega da atividade 3, né? Atividade Pareto e fluxograma. Eu acabei de verificar aqui, eu estou com o Moodle aberto, né? Até uma hora atrás só tinha 3 entregas. Então, acho que foi o Fernando e o Jonathan que entregou agora há pouco. Então, tem 5 entregas aqui, ó. Fernando, Jonathan, Matheus Martins, Guilherme Souza e Vinícius Moraes, tá? Deixa eu ver quem está aqui na sala e ainda não entregou. Marcelo, você não entregou ainda. Marcelo Posada não entregou ainda. O Jonathan, Jonathan Zanini, é você, Jonathan? É o Jonathan, é o mesmo Jonathan, é isso? É o Jonathan... o Jonathan Belardo, né? Isso. Beleza. Então, o Fernando terminou, o Fernando entregou, tá? Tinha mais um colega que acabou saindo, né? Acho que era o Matheus, né? Acabou saindo. Bom, então, Marcelo, tem até o final do dia para entregar, tá bom? Até as 23h59. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tudo bem? Tudo bem, professor. Rafael, boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Rafael, estou começando a aula aqui falando a respeito da entrega da atividade 3. Você não entregou a atividade 3 da aula passada, que era atividade Pareto e dispersão. Você ainda não entregou, tá? Então tem até as 23h59 para fazer isso, para fazer a entrega, tá? Bom, gente, eu gostaria que a gente começasse a nossa aula. Não estava sabendo, Rafael? Vamos lá. Rafael de Jesus. Vamos ver se você assistiu a aula passada. Você assistiu a aula passada? A aula síncrona? Rafael, estou te perguntando se você assistiu a aula passada. Porque a atividade, além de sempre estar no Moodle, eu comentei sobre ela no final da aula passada. Então, essa é a questão, viu, Rafael? Quando você não consegue assistir a aula síncrona, você precisa assistir a aula gravada. Por quê? É na aula que eu, além de falar do conteúdo, eu apresento a próxima atividade, né? Então, atenção, porque se você não perdeu a aula síncrona, não acompanhar a gravação, você vai ficar sempre em atraso, porque as atividades geralmente é de uma semana para outra. Tá? Então, aqui no Moodle, olha, no Moodle, eu vou voltar aqui no perfil de vocês. Mudar papel para... Eu vou voltar... Eu vou ficar com o perfil de vocês, o perfil de estudante. Então, olha só, no perfil de estudante eu tenho aqui todas as aulas gravadas, tá vendo? Ó? Gravação da aula síncrona da semana passada, dia 14. Então, gente, essa orientação não é só para o Rafael, é para os demais, tá? Não conseguiu assistir a aula síncrona, tem que assistir a gravação da aula. Por quê? Porque as atividades, elas são propostas e descritas e explicadas na aula. Então é você que tem que, é o aluno que tem que ir atrás, que correr atrás, que acompanhar o movimento da aula, tá bom? Porque senão a gente fica nesse compasso de que eu não sabia da atividade, mas a nossa plataforma é o Moodle, tá bom? Então não conseguiu assistir a aula síncrona, entra no Moodle, veja a gravação da aula e veja a atividade que está proposta, tá? Então quem não conseguiu fazer ainda, tem até as 23h59. O MTT é o Vinícius, né? Vinícius, é isso? É o Vinícius Moraes, né? O Vinícius já entregou a atividade. Então, perfeito. Então, quem ainda não entregou a atividade, por gentileza, entregue até as 23h59. Gente, antes de nós iniciarmos, retomarmos o conteúdo, eu quero fazer com vocês uma rápida correção da atividade 2, aquela atividade
de lista de verificação e histograma, tá bom? Então é sempre bom a gente fazer a correção das atividades, né? De uma aula para outra. Então eu gostaria de fazer junto com vocês aqui essa correção para, se porventura ficou alguma dúvida, ficou alguma questão a ser tratada desse assunto, a gente possa dirimi-la, tá bom? Possamos tratá-la. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Tá? Vou compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela. E vou abrir a atividade 2. Vou abrir aqui a atividade 2. Arthur, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, atividade 2, gente, foi a primeira atividade lá das ferramentas da qualidade, né? Então, olha só, poderia fazer essa atividade em dupla, tá? Aliás, é somente a primeira atividade que tinha que ser individual. As demais atividades agora, né, desde a 2 até as demais que nós teremos, podem ser realizadas em dupla, tá bom? Bom, então, o que era essa questão? Essa questão era o seguinte, a partir de um problema relacionado, né, um problema de processo, ok? O alto índice de retrabalho e refúgio está sendo pedido para aplicar as ferramentas da qualidade, sendo elas folha de verificação e histograma, tá? Então são essas ferramentas que estão sendo pedidas aí para realizar. Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, olha só, os dados foram identificados aqui, né? Então, qual o cenário? Nós temos aqui um processo que apresenta um alto índice de refúgio e retrabalho, né? Foi identificado aí os turnos de trabalho, os operadores, os funcionários, e foram selecionados aí 3 dias de observação, tá? Então nós temos, olha, 3 dias, 6 operadores, 3 turnos, tá? Então esses índices de retrabalho e refúgio, eles foram coletados, e a partir dessa coleta nós estamos pedindo aqui, olha, considerando que a meta de peças defeituosas destinadas para o retrabalho e refúgio é de apenas 3%. Então, olha só, nós temos aqui os dados de coleta, né, dos 6 funcionários, dos 3 dias de observação, dos 3 turnos, tá? E o que ele pede para a gente? Ele pede o seguinte, que a partir da folha de verificação, da estratificação e do histograma, a gente represente esse cenário aí desse processo, né? Então, o que ele diz aí? Ele diz o seguinte, em qual turno de trabalho, na média, apresenta-se o maior índice de peças defeituosas? Em qual turno de trabalho? Bom, aí eu optei aqui por usar o Excel, né? Porque é uma forma da gente ganhar tempo, né? Então eu vou aqui no Excel, ó. Então vamos lá, deixa eu criar aqui uma planilhinha aqui. Então eu vou copiar esses dados aqui, ó. Vou copiar esses dados, que são os dados do processo, né? Ó. São os dados do processo, tá? Eu vou copiar e vou colar lá no Excel. Volto a frisar, quem não tem facilidade ou não sabe trabalhar com Excel, não tem problema, né? Faria e poderia, e foi o caso de alguns, né? Fizeram à mão, fizeram no caderno, mandaram foto, não tem problema, tá?
Bom, item A, o que ele pede aqui no item A? Ele pede o seguinte: em qual turno de trabalho, na média, apresenta-se o maior índice de peças? Então vamos lá, então nós temos que separar por turno de trabalho, porque ele está perguntando em qual turno apresenta o maior índice de peças defeituosas, ou seja, refugos e retrabalho, não é isso? Então vamos lá, em qual turno? Então eu vou ter que separar aqui por turno, tá bom? Então olha, eu vou organizar aqui, filtrar, tá? Eu vou pedir aqui por turno. Volto a dizer, quem não sabe de usar Excel faz na mão, não tem nenhum problema. Então vou pegar das 6 às 14, né? Ó, então das 6 às 14, ó, das 6 às 14 é esse cara aqui, ó. Esses caras aqui, vou colar aqui, ó. Ó, tá vendo? Só colei, tá vendo? Ah, faltou o 12, né? Tá, vou copiar o 12 aqui também. Tá. Esse é o turno das 6 às 14. Ok? Bom, se ele pede média, né? Eu teria que somar tudo e dividir por 6, não é isso? Porque são 6 dados, né? Ok? Bom, eu vou usar aqui uma formulinha direto aqui que o Excel tem, tá? Que é média, mas volto a frisar, quem não sabe usar Excel faz na mão, usa a calculadora, tá? Então perfeito, ó. Eu vou pegar só uma casa decimal, tá? Só uma casa decimal. 7,8, o primeiro turno. Vou pegar agora o segundo turno, tá? Das 14 às 22. Ok? Então, turno das 14 às 22. Legal. Tá aqui. Turno das 14 às 22. Ok. Turno das 14 às 22. Beleza. Então, turno das 14 às 22, vou calcular a média aqui também, né? Ó. Calcular a média. Ó, dá 8. 8 cravado? Vamos confirmar. Isso, 8 cravado. Tá? E por último o turno das 22 às 6. O turno da noite, né? Turno da madrugada. Tá? Que é o turno que geralmente tem problema, né? Porque não tem supervisão, né? Então o turno, ou quando tem supervisão, a supervisão não é tão intensa, né? Então vamos lá. Então vamos calcular aqui a média. Então calculando a média aqui, soma os 6, divide por 6, 9 cravado. Isso. Bom, então olha só, gente. Então olha só. Vamos ver todos os dados aqui então. Ó. Então todos os dados, ó. O que a gente tem? A gente tem, né, 7,9. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Opa, não, esse dado está errado, peraí. Eu coloquei 12 aqui 2 vezes. Média. Isso. 7,1, Tinha colocado 12 2 vezes. Então, olha só, o turno das 6 às 14, índice de retrabalho e refugo de perda, né? 7,2. Turno das 14 às 22, 8. Turno das 22 às 6, 9, né? A pergunta é o seguinte: em qual dos turnos, na média, apresenta o maior índice de peças defeituosas? Então, o maior índice de peças defeituosas é o turno das 22 às
das 6 às 14, 7,2, das 14 às 22, 8 e das 22 às 6, 9. Então, olha, a resposta que seria: em qual dos turnos na média apresenta o maior índice de peça defeituosa? O turno das 22 às 6. Ok? Foi isso que eu perguntei, né? Eu não perguntei quanto, né? Poderia até ter perguntado qual foi o percentual, tá? Então essa resposta atenderia, mas quem quisesse colocar com 9%, é isso, né? 9%, deixa eu confirmar aqui. É isso, com 9%, ok? Então quem quisesse dar uma resposta mais ampla, poderia responder assim, né? O turno das 22 às 6 com 9% de perda. Tá legal? Tudo bem, gente? Bem simplesinho, né? Item B. Qual operador na média? Agora o controle é por operador. Tudo bem? Então, como o controle é por operador, o que nós temos aqui? Nós temos 6 operadores. É isso? Tá? Então vamos lá, vamos filtrar aqui por operador. Ó. Vamos começar com o operador 1. Então, operador 1, eu vou fazer uma tabelinha aqui do lado, tá? OP 1 até OP 6, tá? Operador 1 até operador 6. Operador 1, operador 2, operador 3, operador 4, operador 5, operador 6. Então vamos lá. Ó, operador 1, 4, 8 e 8. Tudo bem? Porque, gente, lembram-se, né? Nós estamos começando a identificar por meio de estratificação dos dados onde possivelmente está o problema. Então, olha só, na questão A, nós já identificamos que possivelmente no turno da noite a gente tem que olhar com calma, ver o que está acontecendo, ok? Porque tem 9% dos operadores, 9% de refúgio, é o maior refúgio que trabalha, tá? Agora nós queremos ver se porventura o problema está em algum operador, tá legal? Bom, operador 1, ok, tá? O outro 8 saiu aqui, que a gente não está vendo, porque a gente ocultou aqui a próxima linha, né? Operador 2, vamos ver? Operador 2. Ó, 5, 6 e 12. Então vamos colocar lá, ó, 5, 6 e 12. Tá? Vai aparecer tudo depois, tá? Operador 3. Operador 3. 9, 5 e 6. Então vamos colocar aqui, operador 3. Ficar tranquilo que depois aparece tudo. Operador 4. Operador 4. 10, 11 e 7. Beleza, 10, 11 e 7. Operador 5. 12, 8 e 4, beleza? E por último, operador 6, 9, 10 e 11. Beleza. Eu vou limpar aqui o filtro, vai aparecer tudo agora. Ok, gente? Então, olha só, ó, vamos calcular agora as médias, né? Então, só pedir aqui a média, né? Cálculo da média para operador 1. Ó. Depois a gente coloca tudo uma casa decimal só, né? Para operador 2, ok? Para operador 3.
para operador 4, ok, para operador 5 e para operador 6. Perfeito. Então vamos colocar tudo uma casa decimal só, né, para a gente poder comparar. Ok? Uma casa decimal só e vou colocar negrito. Então olha só. Uma casa só. Bacana. Bom, então a pergunta é o seguinte, a pergunta é: qual operador na média apresenta o maior desvio da meta para este processo? Então o operador, conforme a gente pode ver aqui nos cálculos, né, o operador que apresenta o maior desvio é o operador 6, não é, gente? É isso, ó. Então esse cara aqui, ó, operador 6. Por quê? Ele apresenta 10%, né? E é isso mesmo, ó. Olha ele aqui, ó. 9, 10, 11. Então vai dar a média de 10. 9, 10, 11 dá a média de 10. Então seria o operador 6. Então nós vamos aqui, ó, e respondemos, ó. O operador 6. Não precisaria colocar o percentual, porque eu perguntei só qual operador, mas para completar, com 10%. Ok? Tá? Então essa seria a resposta da letra B. Na letra C, qual dia, agora vamos analisar por dia, né? Qual dia na média que apresentou o maior desvio da meta para este processo? Ô, gente, olha que interessante, né? Nós estamos o tempo todo analisando e tentando entender onde estão os problemas do processo, né? Então, por isso a gente já estratificou por turno, já estratificamos por operador, e agora nós vamos estratificar por dia, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, os dias. Então, vamos filtrar aqui, tá? Dia 1, dia 2, dia 3. Vou colocar bem embaixo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, dia 1, dia 1, dia 2, tá? E dia 3. Ok? Então vamos filtrar lá os dados. Dia 1 são esses aqui, ó. Ok? Dia 2. Dia 2. Dia 2. E dia... Leonardo, seja bem-vindo, Leonardo. E dia 3. Perfeito. Então seleciono aqui, ó, dia 3. Beleza, então todos os dados, vou voltar aqui à planilha normal, né? Geral. Bom, então vamos lá, vamos calcular a média por dia. Então, calculando a média por dia, eu pego aqui, ó, né, média, o dia 1 vai dar 8. Então, esse mesmo cálculo eu estico aqui para os outros dois, né? Volto a dizer, quem não sabe mexer no Excel, poderia ter feito, como aconteceu, né? Poderia ter feito no próprio caderno e me mandar foto, né? Sem nenhum problema, eu aceitei dessa forma, tá? Bom, colocar uma casa decimal em todos. Então, olha só, gente, qual que é a pergunta aqui? A pergunta é o seguinte: qual o dia, na média, que apresentou o maior desvio para este processo?
Então, olhando aqui, é claro que o dia que apresentou o maior processo foi o dia 3, com 8,7. Tudo bem? Então, poderia responder aqui, ó, o dia 3 com 8,7%. Ok? Gente, tudo bem? Então essas 3 primeiras questões era só cálculo, né? Não tinha gráfico, né? Nós vamos começar a fazer gráfico a partir agora da letra D, tá bom? Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Posso prosseguir? Posso? Pode sim, professor. Tranquilo. Tá bom. Bom, então vamos lá. O gráfico agora, ele pede assim, olha, represente graficamente o percentual médio de peças defeituosas durante os dias 1, 2 e 3, né? Então, gente, o que importa aí, ó, são os dias, ok? Então a gente quer o gráfico dos dias, né? Então, olha só, o que nós vamos fazer aqui então? Ó, como interessa a gente o dia, então pelo Excel eu vou selecionar só o dia e o percentual, ok? Porque, volto a dizer, interessa pra gente só o dia e o percentual, ok? Bom, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Só que ele fala o percentual médio. Deixa eu ver aqui. Represente graficamente o percentual médio, tá? Então eu tenho que pegar a média dos dias. Então é isso aqui, ó, percentual médio dos dias, ok? Então eu faço isso aqui, ó. Eu pego os dias, né? Eu pego os dias e pego. Vou ter que construir uma tabelinha aqui do lado, tá? Para poder organizar melhor esse dado. Vou fazer assim, ó, dia 1, dia 2, dia 3, ok? Qual que é o percentual? Dia 1, 8, dia 2, 7,5, dia 3, 8,7. Tá? Gente, deixa eu tirar aqui o meu WhatsApp, tá? Que ele tá pitando aqui, pronto. Bom, então vamos lá. Então eu seleciono isso aqui, né? Seleciono e põe no gráfico de barras, né? Bem facinho, né? Inserir gráfico de barras. Então tá aqui, ó. Então esse gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui é a letra D, né? Que é justamente, ó, o que ele está pedindo aqui, né? Represente graficamente o percentual médio de peças defeituosas por dia. Então vai ser o gráfico peças defeituosas, né? Versus dia. Tudo bem? Então, aí no Excel tem um recurso aqui, ó, que a gente põe um rótulo, né? Adicionar rótulo de dados. Ó, vai lá em cima, tá vendo? Então, olha só, o primeiro dia foi 8, o segundo dia 7,5, o dia que mais teve perda foi 8,7, conforme a gente respondeu aqui na questão C, tá bom? Bom, letra E, agora ele quer o gráfico referente aos operadores, ok? Então ele quer o gráfico referente aos operadores, operador 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então olha só, ó. Então, referente aos operadores, eu vou pegar aqui, ó, operador 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, os operadores. Deixa eu colar aqui. Isso, operador 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. O 1, 6,7, o 2, 7,7. 1, 6,7, 2, 7,7. 3, 6,7, 4, 9,6, 9,3. 6,7, 4, 9,3. O quinto 8 e o 9, 10. E o
O quinto 8 e o sexto 10. O quinto 8 e o sexto 10. Tá bom? Aí seleciono. Seleciono, né? Vou colocar aqui a gradezinha, né? Seleciono, peço para inserir gráfico, novamente o de barra, tá? Então olha só, então aqui ó, nós temos o gráfico de barra, vou colocar ao lado aqui, ó. Esse gráfico, ele é peça, operador. Então perceba, gente, que aos poucos nós vamos estratificando o problema, né? Nós vamos tentando descobrir onde está localizado o problema, né? E exatamente que serve as ferramentas da qualidade, né? Elas servem justamente para isso, para justamente identificar as possíveis causas, né? Então aqui é peças versus operador. Tá? Vamos colocar o rótulo de dados, porque aí fica claro para a gente qual que é o operador que tem o maior refúgio e retrabalho. É o operador 6, ok? Conforme nós já havíamos respondido aqui, ó, na letra B, tá bom? Letra F. Represente graficamente o percentual de peças, percentual médio de peças defeituosas, agora para os turnos, ok? Para os turnos. Então, olha só, nós fizemos a análise por dia, por operador, agora para os turnos. Então, para os turnos, nós temos aqui, ó, são 3 turnos, né? Das 6 às 14, das 14 às 22 e das 22 às 6, né? Então vamos lá, ó, das 6, deixa eu copiar esse dado aqui, ó. Das 6 às 14, fazer aqui embaixo, aqui pra gente fazer aqui do lado, eu ploto o gráfico embaixo. Então, o turno, ó, das 6 às 14, 7,2, tá? O turno das 14 às 22, 8. Turno das 14 às 22, valor é 8. E o turno das 22 às 6, né, o turno das 22 às 6, que é o turno que apresenta o maior índice, né? Acho que é 10, né? É 10. Ó, turno das 22 às 6. Que o índice é 10. Tá? Então vamos plotar esse gráfico. Então, plotando esse gráfico, a gente vai ter aí análise por turno. Então vamos lá, selecionado, inserir gráfico. Vamos pegar o mesmo gráfico, né, o gráfico de barras. Ó. Então vou colocá-lo aqui ao lado, né, pra gente ter condição de comparar. Tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco mais esses dois gráficos, que eu quero eles lado a lado para a gente fazer uma análise. Ok, ponho ele aqui e ponho o outro também aqui lado a lado. Tá bom? Então esse gráfico aqui, ele vai ser peças por turno. Então ele vai ser peças versus turno. Ok? Deixa eu colocar aqui o rótulo de dados também.
Beleza. Ô, gente, então perceba o seguinte, ó, agora sim a gente respondendo essas 6 questões, a gente pode analisar o processo, né? O que nós vemos aqui de problema de processo? Então está muito claro aqui, ó, que o maior problema reside no dia 3. O dia 3 apresenta o maior índice de perda. O operador 6 e o operador 4, né, eles estão com os índices de perda muito alto. Então, possivelmente, a gente precisa tratá-los, né? O turno que mais apresenta problema de perda, de refúgio, de retrabalho, é o turno das 22 às 6, o terceiro turno. Vocês viram então que a partir de um problema com muitos dados, complexo, que a gente muitas vezes não tinha muita informação, ao analisar todos os dados, ao estratificar, nós chegamos aí à resposta e é um cenário bem interessante, né? A gente consegue compreender bem o problema. E aí, a questão G, para a gente encerrar, tem muito a ver com essa análise, né? O que ele pergunta? Ele pergunta assim, ó, a partir dos dados coletados, faça uma análise do que provavelmente está acontecendo com este processo. Então, gente, é muito fácil identificar o que está acontecendo com esse processo. Esse processo está totalmente fora de controle. Por que esse processo está totalmente fora de controle? Percebam que no enunciado do problema, ele disse, ó, que considerando que a meta proposta de peças defeituosas destinada ao retrabalho e refúgio é de apenas 3%, então olha só, gente, é 3% a meta. E a gente percebe, ó, pela tabela que foi dado, ó, que em todas as coletas, né, de dia, independente do dia, do operador ou do turno, olha, os dados estão sempre acima de 3%. Olha, tem coleta aqui que dá 12%, 4 vezes mais do que a meta, né? Ó, 2 vezes 2%. Então, 2 vezes 12%. Então, está claro que esse processo está sob controle. Está totalmente fora de controle, desculpa, né? Então, a partir dos dados coletados, faça uma análise do que provavelmente está acontecendo com esse processo. Esse processo está totalmente sob controle, porque todas as coletas de dados estão acima da meta estabelecida, com atenção especial para o dia 3, para o dia 3, os operadores 4 e 6 e o turno da noite, são onde na média apresenta o maior percentual de retrabalho e refúgio. Ok? Era isso, gente, era mais ou menos nessa linha que seria interessante vocês responderem esse questionamento, tá? Essa atividade. Tudo bem? Ficou claro? Podemos prosseguir? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento sobre a atividade? Podemos ir em frente? Pode sim, professor. Beleza, então. Tá bom. Bom, gente, então é o seguinte, olha só. Nós estamos... essa é a terceira semana que nós estamos falando e trabalhando com ferramentas da qualidade, né? Bom, nas duas aulas anteriores, né, eu apresentei, na primeira aula de ferramentas da qualidade, eu apresentei o conceito de ferramentas da qualidade, né, falei lá da classificação das ferramentas, que podem ser ferramentas de planejamento, ferramentas de controle e ferramentas avançadas. Falei que ferramentas avançadas a gente não ia trabalhar. Então, sendo assim, a gente começou a trabalhar com as ferramentas de planejamento. Então, dentre elas, nós estudamos o brainstorming, os 5Ws e 2Hs. Depois nós falamos das ferramentas de controle, ou das 7 ferramentas da qualidade, né, conforme a literatura apresenta, né?
as 7 ferramentas básicas da qualidade. Então, folha de verificação, histograma, gráfico de Pareto, diagrama de dispersão, diagrama de causa e efeito, fluxograma, gráficos de controle e assim por diante, né? Então nós começamos a estudar as 2 ferramentas de planejamento, 2 ferramentas da qualidade de planejamento. Então vimos lá Brainstorming e 5W e 2Hs, ok? Nós vimos que são ferramentas que a gente até utiliza em parceria, em associação com as ferramentas de controle, né, com as ferramentas básicas, conforme nós vamos ver hoje, inclusive. Aí depois nós entramos nas ferramentas de controle, tá? Nas 2 últimas aulas. Não, na verdade, né, gente, essa já é a 4ª aula de ferramentas da qualidade, né? Essa já é a 4ª aula. A primeira, nós estudamos o conceito e falamos das 2 primeiras ferramentas de planejamento, né? Brainstorming, 5W e 2Hs. E agora estamos abordando as ferramentas de controle ou as ferramentas básicas da qualidade. Sendo que na primeira aula nós falamos, na primeira aula de ferramentas de controle, nós falamos de folha de verificação e estratificação. Foi a atividade que a gente fez, né, que eu corrigi agora há pouco. Na aula passada falamos, né, sobre 2 novas ferramentas. Falamos sobre gráfico de Pareto e diagrama de dispersão. Temos uma atividade que tem que entregar hoje ainda. Alguns de vocês ainda não entregaram, devem fazê-lo até 23h59. E hoje nós vamos continuar avançando. São 7 ferramentas, né, básicas de controle. Nós já estudamos 4. Hoje vamos estudar mais 2, que são 2 relativamente simples, tá? E aí vamos deixar a última, que é mais complexa, mais ampla, vamos deixar a última para as próximas 2 aulas. Inclusive vamos precisar de 2 aulas para falar da próxima ferramenta da qualidade. Então hoje, gente, nós vamos falar sobre 2 importantes ferramentas da qualidade, que é o diagrama de causa e efeito e o fluxograma, tá? Então é bem simples essas 2 ferramentas, né? Relativamente simples, né? São apenas 8 slides, tá bom? Então vamos lá. O que é o diagrama de causa e efeito? Né? Alguém até na aula passada falou assim, professor, espinha de peixe, diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito. É exatamente isso, gente, tá? Então essa ferramenta, ela tem 3 diferentes nomes. A gente pode chamá-la de diagrama de causa e efeito, a gente pode chamá-la de diagrama de Ishikawa, ou a gente pode chamar também ela de espinha de peixe, tá bom? Então é muito comum aí esses 3 termos, tá legal? Beleza? Bom, falando sobre a definição de diagrama de causa e efeito. Ô, gente, por gentileza me interrompam, perguntem, tá? Eu não tenho acesso ao chat, então se alguém quiser fazer uma pergunta e tiver condição de abrir o microfone, abre o microfone. Se alguém não tiver com o microfone, então faça a pergunta no chat e pede para algum colega abrir o microfone e perguntar para você, tá bom? Lembre-se bem que não é uma palestra, tá? Então não me deixe falando sozinho não, interajam comigo aí, tá bom? Então vamos lá. O que é o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe? Também conhecido como diagrama de espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa. Isso em memória, né, em referência ao engenheiro japonês chamado Kaoru Ishikawa. Esse Kaoru Ishikawa, vocês devem se lembrar, nas primeiras aulas do nosso curso, nós listamos alguns gurus da qualidade, ou seja, alguns mestres sábios da qualidade. E dentre eles nós citamos a Ishikawa, tá? Então Ishikawa, gente, viveu de 1915 até 1989, até recentemente, né? Recentemente não, 30 anos atrás, né? Faleceu mais precisamente há 32 anos atrás. Então Ishikawa que criou esse conceito aí, né? Esse conceito.
Na verdade, né, ele criou esse conceito em 43, né, 1943. Ele estava então com 28 anos quando criou esse conceito. E hoje a gente utiliza essa técnica, cujo objetivo é analisar operações dos processos produtivos. Quero chamar a atenção de vocês para essa palavrinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para destacar. Ó. Essa palavrinha aqui, ó. Produtivos. Por quê, gente? Vocês vão perceber, já já eu detalho mais, que essa ferramenta ela é mais indicada, para problemas de ordem de processo produtivo. Então, a gente não consegue utilizar essa ferramenta, por exemplo, de maneira plena, né? Em escritório, né? Em serviços, tá? Porque vocês vão perceber daqui a pouco que ela tem algumas características que inviabiliza a aplicação dela fora do âmbito produtivo, tá bom? Aí diz assim, né? A estrutura do diagrama é similar a uma espinha de peixe, ok? Por quê, ó? Tem a cabeça aqui do peixe, né? E tem aqui a escama e as espinhas, ok? Então, gente, olha, na cabeça do peixe vai o problema, né? E nas espinhas aqui vão as possíveis causas, ok? Agora, por que essa ferramenta ela costuma ser chamada diagrama de causa e efeito? Porque o efeito está na cabeça, é o problema. A causa são as possíveis ocorrências que se dão aqui em cada uma dessas variáveis aqui, né? Mão de obra, material, método, máquina, medida e meio ambiente. Gente, chamou a atenção de vocês aí alguma característica importante dessas variáveis? Vou repetir: mão de obra, material, método, máquina, medida e meio ambiente? Tem alguma característica aí que vocês notam a respeito dessas variáveis? Alguém quer falar? Percebeu? Não? Percebi nada diferente não, é tudo que tem no meio produtivo mesmo, né, no caso, né? Sim, mas beleza, é Fernando que está falando, né? Isso, professor. Ô Fernando, legal, beleza, tudo tem no meio produtivo. Mas olha só a letrinha, a primeira letra de cada uma dessas variáveis, cada uma dessas palavras. Letra M. Todas começam com M, não é isso? Isso, exato. Então, mão de obra, material, método, máquina, medida e meio ambiente. Então, gente, olha só, olha um outro nome da ferramenta diagrama de Chikawa, tá? Tem muitos nomes, né? Então, pode ser chamada de diagrama de Chikawa, diagrama de causa e efeito, espinha de peixe, ou se não de 6M, diagrama 6M. Por quê? Porque os 6M's são as variáveis do processo. E aí, gente, por isso que é uma ferramenta que só é utilizada em processo produtivo. Por quê? Em processo produtivo a gente tem mão de obra, gente trabalhando. Em processo produtivo a gente tem material, quer dizer, a gente tem matéria-prima envolvida. Em processo produtivo a gente tem método, ou seja, a gente tem uma organização de trabalho, a gente tem uma metodologia de trabalho.
né? Em processo produtivo, a gente tem máquina, tem equipamento, né? Em processo produtivo, a gente tem medida, quer dizer, a gente tem controle, tem medição. Em processo produtivo, a gente tem questões ambientais envolvidas, ok? Não somente questões ambientais externas, né? Mas questões ambientais que cercam o processo em si, que caracterizam o processo em si. Então vejam, por isso que essa ferramenta da qualidade, ela é uma ferramenta prioritariamente aplicada na área de processo produtivo, na área industrial. Não dá para aplicar isso no escritório. A gente tem um problema de escritório, por exemplo, os funcionários demoram muito para responder os e-mails da chefia. Tudo bem? Esse é um problema. Vamos analisar as possíveis causas? Mão de obra, tudo bem, dá para analisar, que são os funcionários. Material, o que é material? Matéria-prima, tem matéria-prima nesse processo? Não tem, né? Tem máquina nesse processo? Máquina sim, tem computador, né? Mas tem medida? Que medida? Vai ter algum controle dimensional? Não. Né? Então, meio ambiente até tem, só que a gente viu aqui que material e medida não tem. Então isso é uma prova que essa ferramenta da qualidade, ela realmente, gente, a aplicação maior dela é em processo produtivo, tá bom? Ela é aplicada com maior riqueza de detalhes em processo produtivo, tá legal? Então, por isso, 4 nomes possíveis: diagrama de Ishikawa, espinha de peixe, né? Diagrama de causa e efeito, ou ainda 6M, diagrama 6M, tá bom? Então esse diagrama tem pelo menos aí 4 diferentes nomes, tá? Ok? Isso aqui é interessante, né? Pode-se utilizar a ferramenta brainstorming em conjunto com o diagrama de Ishikawa. Gente, exatamente. Ela vai auxiliar consideravelmente na identificação de potenciais causas para o efeito estudado. Olha só, gente, na verdade a gente pode utilizar o brainstorming inicialmente para discutir, gerar as possíveis causas, né? A gente gera lá, sei lá, 30 possíveis causas. Vamos pegar o exemplo da atividade 1. Quais são as possíveis causas para o problema de alto índice de refugo e retrabalho naquele processo? São muitos. Funcionário destreinado, ausência de supervisão, falta de capacitação, máquinas que quebram muito, matéria-prima de má qualidade. Levantam uma série de possíveis causas no brainstorming. Aí depois a gente usa o diagrama de Ishikawa justamente para classificar. Então quer dizer, funcionários mal treinados, está aqui em mão de obra. Matéria-prima ruim, né? Matéria-prima com falta de qualidade, então está aqui matéria-prima. Equipamento sem manutenção, está aqui em máquinas. Então vocês percebam que é perfeitamente possível utilizar uma ferramenta de qualidade de planejamento, como é o brainstorming, e aplicar e obter essa ferramenta como auxílio para a construção do diagrama de Ishikawa, né? Então, essa ferramenta auxiliar, ela vai auxiliar consideravelmente na identificação das possíveis causas para o efeito estudado. Exatamente. Essas devem ser reduzidas por meio da eliminação das menos prováveis a partir da análise qualitativa e ou utilização de técnicas estatísticas apropriadas. O que ele está dizendo? A gente já falou sobre isso. Nem tudo que a gente identifica lá no brainstorming vai para a correção, né? Vai para ação, vai para, de repente, o 5W2H. Então precisa priorizar, é o que ele está falando aqui, né? Muitas vezes a gente não precisa levar tudo para o diagrama de Ishikawa, né? Leva aquelas que têm mais relevância, tá? Questão de priorização. Olha um exemplo aqui, gente.
Esse exemplo é ótimo. Olha esse exemplo aqui. Qual que é o exemplo? Baixa produtividade no processo de execução de sofás. Tá, gente, esse caso aqui é um caso real, tá bom? É um trabalho que eu orientei de uma aluna de pós-graduação, engenharia de produção. Eu orientei esse trabalho, acho que é uns 2 anos atrás, talvez, 1 ano e meio. Não, recente, um ano atrás talvez, né? Então olha só, era um processo de produção de sofás e havia uma baixa produtividade. Então, o que ela fez aí? Ela discutiu com a equipe, identificou uma série de possíveis causas e a partir da identificação dessas possíveis causas, ela classificou. Então, olha como está aqui, né? Com relação ao método, a forma de trabalho, né? Falta de padronização nas etapas do processo. Tem lógica, isso mesmo. Falta de alinhamento entre os setores. Legal. Retrabalho, que é o nosso problema, né? O problema que a gente falou do exercício da atividade 2, né, era retrabalho, né? Mas o problema principal aqui não é retrabalho, é baixa produtividade. Retrabalho é uma das possíveis causas, que está dentro de método, né? De repente a forma como o trabalho está sendo feito está equivocada, por isso está gerando muito retrabalho. Excesso de trabalho, a equipe está sobrecarregada, né? Está com excesso de trabalho. Prazo de entrega curto, isso pode acontecer, prazo de entrega curto, a equipe se sente pressionada, né? Fichas incompletas, né? Fichas incompletas, ou seja, a documentação do processo tá ruim, não tá boa. Várias paradas e espera no processo. Então, a produção não está contínua. Por algum motivo está havendo parada aí no processo, né? Esperar o cliente, esperar a visita do cliente. Olha que coisa ruim, gente. Esperar a visita do cliente para poder validar a peça, para continuar a produção. Que coisa ruim, né? Tem que mudar. Inclusive ela mudou isso no trabalho. Tem que mudar, né? E modificações após visita do cliente. Isso que é mais bravo, né? O cliente, ele vem, olha a peça e não concorda com algo e aí tem que mudar ou tem que refazer, né? Então isso é um problema mesmo. Então tá tudo dentro de metro, tá vendo? Matéria-prima. Às vezes falta material, né? O PCP aí, o procedimento de produção aí da empresa não está eficaz. Espera para trazer o material, é consequência, né? Como falta material, material demora para chegar muitas vezes, né? Mão de obra. Falta de colaboradores qualificados. Deslocamento para buscar o material, né? Então, possivelmente, o funcionário tem que ir até o almoxarifado, buscar o material não está disponível. Atraso na entrega, né? Esse atraso na entrega poderia estar aqui em matéria-prima, inclusive, né? Não sei, né? Máquinas. Falta de novos equipamentos, né? Falta de manutenção, né? Isso é ruim, né? Meio ambiente. Ambiente quente, pouca ventilação, né? Então isso é um problema de ambiente, né, gente? Então, na verdade, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pensa em parte externa, poluição, contaminação, nada disso. Também é isso, né? Mas a gente tem que pensar também nas condições de processo, né? Como ela mesma coloca aqui, ó, ambiente quente, excesso de ventilação, que compromete aí o conforto térmico dos trabalhadores, né? E certamente baixa a produtividade, tá bom? Professor, mas não tem nada em medidas? Não tem, ela não colocou nada, né? Ela poderia ter colocado ausência de controle de qualidade, que é medidas, né? Ou instrumentos, os instrumentos obsoletos para o controle dimensional. É que é a área de marcenaria, né? Tapeçaria, né? Então a área de tapeçaria, marcenaria, a unidade é o centímetro, né? Enquanto que na mecânica a unidade é o milímetro, né? Então realmente os instrumentos da tapeçaria, da marcenaria não são tão precisos, tá bom? Gente, tá claro?
Tudo bem? Bom, vamos fazer um exercício nós? Fazer um exemplo, né? O nosso exemplo vai ser o seguinte. O efeito ou o problema que nós vamos estudar é o alto nível de refúgio, é o mesmo problema lá da atividade 2, né? O alto nível de refúgio em uma linha de produção. Beleza? Vamos lá? Bom, eu gostaria que vocês me ajudassem, tá? Que agora vocês interagissem um pouco, tá bom? Então vamos lá, vou abrir aqui a planilha Excel. Eu tenho aqui, ó, diagrama de escala. Beleza, qual que é o problema? Alto nível de refúgio em uma linha de produção, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos levantar as possíveis causas e ao mesmo tempo que a gente levanta as possíveis causas, a gente já classifica em qual M, em qual variável do diagrama essa possível causa vai estar presente, tá bom? Então vamos lá, gente, brainstorming à vontade aí, tá? Imagine um processo hipotético, tá? Esse processo apresenta aí alto nível de refúgio, tá? Nessa linha de produção. Então, vamos lá? Quais são as possíveis causas? Quem começa? Pode abrir o microfone e falar. Quem for escrevendo no chat, se alguém escrever no chat, alguém leia para mim, por gentileza. Então vamos lá? Pode abrir o microfone aí, gente. Uma possível causa. Senão, se ninguém falar, eu vou perguntar nominalmente, tá? Máquina não calibrada. Máquina não calibrada. Beleza, Fernando. Máquina não calibrada. Tá onde, gente? Tá em medida, tá em método. Ó, esse pessoas aqui é mão de obra, tá bom? É porque aí o pessoas não fica M, né? Então, na verdade, as pessoas entendam como mão de obra, tá? Máquinas não calibradas. O que vocês acham? Vai estar em máquinas ou vai estar em medida? Estaria, acho que em máquina, né, professor? Pode ser. Mas se ficasse em medida também não estaria muito errado não, tá bom? Fernando, pense mais uma aí então. Vamos pegar duas de cada. Máquinas não calibradas. Então essa é a possível causa. Beleza. Desatenção de operadores. Desatenção de operadores. Beleza. Então desatenção de operadores é o quê? É mão de obra, não é isso? Mão de obra. Mão de obra. Então vamos lá. Deixa eu reduzir aqui, senão não vai caber. Então, desatenção. Tá, e mão de obra, pessoas, né? Beleza, já temos duas possíveis causas aí. Jonathan, vamos lá, Jonathan. Você consegue abrir o microfone? Professor, eu acho que falta de peças, né? Falta de peças. Peças ou matéria-prima? Porque seria... porque quando você fala peças... quando você fala peças, é peça acabada, né? Produto acabado. Né? Quando fala em matéria-prima, é justamente o necessário para realizar o processo. Você se refere à matéria-prima ou você se refere à peça acabada? Então é a matéria-prima. Tá, então beleza. Então, matéria-prima aqui vai estar dentro de materiais. Falta de matéria-prima. Mais uma, Jonathan. Deixa eu pensar. Chuta aí. Brainstorming. O processo está fora de controle com alto índice de refúgio. Eu acho que a maneira que os trabalhadores estão fazendo também, né? Eu acho que entraria, né? Entraria sim. Então, como é que a gente pode colocar isso? Tá em pessoas, né? A maneira como eles estão fazendo. A gente pode colocar como falta de treinamento? Pode Sim. ser? Capacitação, né? Isso, falta de treinamento e capacitação para funcionários. Beleza.
Ok, já temos aqui 4. Beleza, vamos lá. O Vinícius, pensa duas aí. Duas possíveis causas. Arthur, vai pensando também. Duas possíveis causas. Pode falar aí, quem já identificou. Ó, não temos nada em medida, não temos nada em método ainda, e não temos nada em ambiente, meio ambiente. Nada, gente? Ninguém mais? Opa, chegou. Professor, o que entraria em ambiente? Meio ambiente, como eu disse agora há pouco, não necessariamente são questões externas, clima, temperatura, nada disso, né? Pode ser questões de processo. Por exemplo, temperatura de processo, pressão de processo, pode ser até alguma questão ligada a conforto térmico da fábrica, tá? Então, por exemplo, num processo plástico de extrusão, né? A temperatura de processo está muito alto, tá bom? Isso pode ser caracterizado como meio ambiente. Ou a pressão do processo está alta. Isso pode ser caracterizado como meio ambiente. Então, meio ambiente não é apenas a parte externa, tá? Ó, duas possíveis causas sobre o que, professor? Pode repetir? Vinícius, nós estamos analisando o problema por meio do diagrama de Chikawa. Então, qual que é o problema? Alto nível de refúgio em uma linha de produção. Então, a gente está levantando aqui possíveis causas e classificando. Então, por exemplo, eu não posso dizer aqui ó, que o procedimento de trabalho está confuso? Pode ser? Quer dizer, o procedimento de trabalho está confuso, isso pode estar gerando uma não compreensão do processo e, consequentemente, os operadores estão refugando peça, bom, deixa eu organizar melhor o pensamento aqui. Então vamos lá, vou começar de novo. Mesmo tendo um procedimento, esse procedimento ele está muito confuso. Se ele está confuso, os operadores não conseguem executar ele, né, de forma correta. Então eu poderia colocar, o que vocês acham? Eu posso colocar esse procedimento em método, forma de trabalho? Porque método é forma de trabalho, né? Vocês não acham que poderia estar em método? Poderia, né? Sim. Sim. Poderia. Então eu posso colocar aqui, ó, método, procedimento de trabalho, confuso. Ok? Procedimento de trabalho confuso. Que mais, gente? Que mais essa possível causa? Ó, a gente poderia colocar que a empresa não tem inspeção de material, inspeção de recebimento. Por isso, esse material que chega pode estar com problema. Aí eu pergunto para vocês, a ausência de procedimento de inspeção estaria mais dentro de materiais ou estaria mais dentro de método? A ausência de procedimento de inspeção de recebimento de material. Deveria estar em método, né? Porque o certo é chegar e verificar o material, né? Exatamente. Então vamos colocar em método aqui também, ó. Ausência de procedimento de recebimento de inspeção.
Ausência de procedimento de inspeção primeiro, né? De inspeção de recebimento. Ausência de procedimento de inspeção para recebimento. Beleza. Bom, vamos pensar... Falta de organização também, Peter. Oi, pode falar? Pode falar. Falta de organização. Falta de organização no trabalho. Vai estar onde? Eu acho que vai estar em medida. Medidas? Pode ser, ou pode ser método também. Tá bom colocar em medida. Ó. Ausência de organização no trabalho. Eu acho que estaria mais em método isso aqui, viu? Mas vamos deixar aqui em medida. Bom, com relação à medida, eu poderia colocar, ó, eu vou colocar aqui uma situação que acontece muito na indústria, tá, gente? A ausência, instrumentos não calibrados. Que poderia também estar em método, na verdade, né? Mas eu vou considerar aqui ele em instrumentos, tá? Ou outro aqui, ó, instrumentos, ausência, ó. Vou colocar aqui, ó, instrumentos com precisão inadequada. Tá? De repente é o seguinte, pensando em usinagens, tem que usinar uma peça e tem que controlar ela com centésimo e você não tem micrômetro para trabalhar. Tá? Hipoteticamente. Beleza? Que mais, gente? Ó, vamos colocar alguma coisa em meio ambiente. Oi, pode falar. Pode falar. O Vinícius colocou aqui no chat a programação da máquina seria o problema e a falta de manutenção. Ausência de manutenção. A ausência de manutenção está onde? Está em máquina, não está? Ó, isso. Máquinas, ausência de manutenção. Tá legal, tá em máquina. E a outra que ele colocou, qual foi, Fernando? Ele está perguntando se programação da máquina seria um problema. Seria um problema, sim. Né? Programação inadequada. Mas aí a gente estaria onde? Estaria em máquina também, né? Estaria em máquina ou método. Tudo bem? Eu vou colocar aqui em método. Isso. Programação inadequada. Programação do equipamento. Programação inadequada do equipamento. Né? Vocês estão lembrando aí da disciplina CNC de vocês, né? Beleza. E aí, gente, eu vou colocar um aqui em ambiente para ficar mais rico os detalhes aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, ambiente. Vou colocar aqui umidade muito grande no setor. Depende do seguinte, a gente está fazendo um processo de injeção plástica, tá? E a umidade afeta. Ou se não, colocar mais um aqui, ó, muita poeira no local de processo. Se é um invase, por exemplo, uma operação de invase, então não pode ter poeira, né? Porque senão vai para o produto. Tá vendo, gente? Então, olha só. A gente levantou aqui, gente, uma série... Falta de iluminação. Oi? Pode falar. Falta de iluminação também no ambiente. Falta de iluminação. Pode ser, Fernando. Pode ser. Principalmente no turno das 22 às 6, acontece muito. É problema de ambiente. Ausência... Não, iluminação insuficiente. Melhor. Iluminação insuficiente.
Beleza, gente. Então, olha só, ó, o que nós temos aí, então, ó? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nós temos 14 possíveis causas que nós dividimos, agrupamos, né? Fizemos aí a categorização a partir dos 6 M's, ou seja, a partir dos 6 grupos de possíveis causas. Medição, método, mão de obra, máquinas, meio ambiente e materiais. Gente, é isso. Ishikawa é isso. Né? Diagrama de Ishikawa, diagrama espinha de peixe, diagrama 6Ms, né? É justamente isso. Levantar as possíveis causas que esteja corroborando, né? Que esteja causando o problema e categorizá-las, classificá-las a partir das variáveis 6M. Na atividade que eu vou deixar para hoje, vocês vão ter, ó, eu vou abrir aqui a atividade, ó, vocês vão ter, e vai atividade 4, Ishikawa e fluxograma, ó, eu vou abri-la aqui. Ó. Então, ao abri-la, né, o que vocês vão ter aqui? Ó? Tá abrindo. Vocês vão ter exatamente isso, ó. Olha o que eu estou pedindo aqui. Eu estou pedindo o seguinte, ó. Estou pedindo assim, ó. A partir de algum problema no seu trabalho ou no seu dia a dia, lembrando bem, né, que o Ishikawa, ele é um problema melhor aplicável, né, e recomendado a um problema de processo, né? Então, então, o interessante é pensar em algum problema de processo, né? Então, olha só, a partir de algum problema no seu trabalho ou no seu dia a dia, identifique as possíveis, se ficou a mais, né? Identifique as possíveis causas para o problema a partir da ferramenta diagrama de Ishikawa. Então vocês vão colocar aqui, ó, conforme está aqui no slide, né? Ó, vocês vão colocar aqui, ó, vou colocar aqui na cabeça do peixe qual que é o problema, tá? E a partir do problema, agrupando pelas possíveis causas, método, matéria-prima, mão de obra, máquina, meio ambiente, medidas, vocês irão colocar as possíveis causas, tá? O que eu estou pedindo aqui, ó? Cada grupo de possível causa, cada M, deve ter pelo menos uma causa. Então vocês vão ter que colocar pelo menos uma possível causa em cada um dos M's. Tudo bem, gente? Então é um processo qualquer. Depende se você está trabalhando na indústria, né? Já pega um problema lá da empresa mesmo, tá? Porque aí você vai ter mais elementos para poder atuar, para poder trabalhar. Gente, tudo bem? Tá claro? Podemos avançar? Eu tenho mais 4 slides para falar com vocês. Podemos avançar? Pode sim, professor. Beleza. Bom, então estudamos lá o diagrama de Ishikawa, ou diagrama 6M, ou espinha de peixe, né? Ou ainda diagrama causa e efeito. Então tem 4 nomes aí que a gente pode atribuir. Então olha só, então já estudamos 5 ferramentas da qualidade até agora, né? 5 ferramentas de controle, né? Ou ferramentas básicas da qualidade. Então, quais que nós estudamos? Ó, deixa eu pegar aqui, pegar a tela aqui que mostra todas. Ó, estudamos folha de verificação, histograma, gráfico de Pareto, diagrama de dispersão, diagrama de causa e efeito, ou Ishikawa, espinha de peixe, 6M, né? Vamos agora para o diagrama para o fluxograma. Só lembrando bem, tá, gente? Esse diagrama de causa e efeito tem algumas literaturas que chama de 4M também. Por quê? Porque ao invés de aplicar os 6M's, né, de repente está aplicando um problema, em um problema de escritório, por exemplo, então aí não dá para utilizar os 6M's, não dá para utilizar o método meio ambiente, ou materiais e meio ambiente. Aí acaba usando 4M's apenas, tá?
Então algumas literaturas trazem também como 4M. É válido isso, tá? Bom, fluxograma. Então vamos lá? Gente, o fluxograma é muito simples, é muito intuitivo, mas é uma ferramenta, assim, importantíssima, né? Até na indústria, né, sob o ponto de vista de compreensão dos processos. E vocês, possivelmente, eu acredito, eu entendo, que vocês devam utilizar o fluxograma no TCC, né? Por quê? Porque o TCC de vocês tem que falar do processo que vocês estão atuando, né? Ou estão estudando. E aí no processo é importante descrever o processo aí a partir do fluxograma, tá bom? Então vamos lá. O que é um fluxograma? O fluxograma é também uma ferramenta da gestão da qualidade, porém a gestão da qualidade foi buscar essa ferramenta em outras ciências, né? O fluxograma, como se sabe, ele originalmente ele é utilizado na área de computação, na área de programação por blocos, né? Então o pessoal de TI usa muito o fluxograma para poder compreender como é que vai ser o sistema, quais as etapas do sistema, o que o sistema vai fazer, o que cada tela vai fazer, tá? Então o fluxograma originalmente é uma ferramenta utilizada na programação computacional e que nós na qualidade pegamos emprestado, né? Então o fluxograma são representações gráficas das etapas pelas quais passa um processo. Legal. É representar graficamente um processo. E aí ele fala tanto na programação computacional quanto na gestão da qualidade. Os fluxogramas permitem uma visão geral de como o processo opera, conduzindo a um rápido entendimento das características do funcionamento deste processo. Gente, é exatamente isso, né? O fluxograma tem esse objetivo, né? A partir de um desenho gráfico, né, esquemático do processo, a gente bate o olho, a gente entende como o processo funciona, tá bom? Então ele é muito importante porque ele ilustra graficamente como é um processo. O fluxograma empregam símbolos padrões, já bem conhecidos. Estes símbolos identificam operações básicas, como as operações de decisão, as secundárias, pontos de armazenamento, por exemplo, vou falar sobre isso já já, e as atividades que impactam sobre os processos, tais como controle de fluxo ou as inspeções. Situações naturais do contexto de operação, por exemplo, transporte de materiais, o fluxograma mostra isso também, bem como o início e o final do processo. Bom, aqui tem um fluxograma. Gente, vocês conseguem enxergar? Tá pequeno, não tá? Mas vocês conseguem enxergar? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui ele. Eu vou exagerar aqui, ó. Eu vou colocar ele na tela toda. Tá? Até... acho que agora vai ficar melhor, né? Só que aí eu vou apagar aqui o que está por baixo, tá? Só para a gente projetar e vocês olharem e compreenderem melhor esse fluxograma. Apaguei tudo para a gente poder ampliar. Bom, eu vou ampliar aqui, né? Como eu puxei ele aqui, eu dei uma certa descaracterizada nele, mas tudo bem, tá? Então vamos lá, olha só, ó, esse é o nosso fluxograma, né? Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui para poder apontar. Ó, esse nosso fluxograma, ele é o fluxograma, gente, daquele processo lá de construção de sofá, tá bom? Que a gente havia mencionado lá no diagrama de Chicago, né? Então, o processo inicia com a definição do produto. Ô, gente, esse início aqui, ó, início e término, né? Ele é opcional, tá? Você poderia ter começado o fluxograma já com a definição do produto, tá?
Eu gosto assim, eu gosto de colocar início e fim, né? Então, início, definição do produto, né? A parte de engenharia, a parte de desenvolvimento, né? Depois, recebimento do material, ou seja, da matéria-prima, inspeção dessa matéria-prima. Olha que interessante, né? A gente falou lá no nosso exemplo de ausência de inspeção, né? Aqui esse processo, ele mostra a impressão, né? Ele mostra a inspeção, ele tem inspeção, né? Material foi aprovado na inspeção, se foi, continua o processo. Se não foi, separar material não conforme, comunicar o fornecedor, e o fornecedor tem que trocar o material. Depois que ele trocar, volta de novo, recebe o material. Então perceba, gente, que aqui a gente tem uma decisão, tá? Vocês vão perceber que no fluxograma, toda decisão, o símbolo dela é um losango, né? Se acordou, se deu certo, continua. Se não acordou, se reprovou, né? Então volta o processo, tá? Então olha só, então a decisão ela sempre marca isso. Aprovou, ok, segue o processo. Não aprovou, tem que retrabalhar alguma coisa para depois voltar de novo, tá bom? Então o material foi aprovado, legal. Material aprovado. Uma vez o material aprovado, né, a matéria-prima vai para a montagem de ferramental na prensa. Legal. Montagem de ferramental na prensa. Legal. Terminou a montagem do ferramental na prensa, vai para o tryout de ferramenta, produto. Não vou me deter aqui a explicar o que é tryout, tá bom? Saiu do tryout, vai para a inspeção dimensional do produto. Produto foi aprovado? Sim, material será estampado, acaba o processo, né? Não foi aprovado, ele volta, é realizada uma regulagem no ajuste ferramental. Essa regulagem pode resultar no novo tryout ou não precisa, né? Ou viu que não dá para regular, separa o produto, né? E descarta o produto, ok? E finaliza, tá? Então, gente, esse fluxograma ele é muito interessante. O fluxograma, não esse em específico, mas o fluxograma de uma forma geral ele é muito interessante porque ele permite para a gente essa visão clara do processo, tá? A gente bate o olho, a gente entende como é que é o processo executado lá, um dos processos executados naquela fábrica de sofá. E aí, gente, rapidamente, muito importante, é isso aqui, né? Os símbolos dos processos. Quando a gente tem esse símbolo aqui, a gente chama de bilongo, né? É um bilongo, né? Esse bilongo, ele indica início ou fim de processo. Olha aqui, ó. Início de processo e fim de processo, tá bom? Esse cara aqui, esse retângulo, é uma atividade comum do processo. Tá vendo? Uma atividade comum do processo. Tá? Esse losango indica um ponto de tomada de decisão. É esse aqui, ó. Esse losango está um pouco exagerado porque eu estiquei a imagem, tá? Mas se a gente colocar ele na imagem padrão, ele não fica tão esticado assim. Então o losango, gente, é justamente isso, né? Um momento de decisão. A matéria-prima chegou, o material está aprovado ou não aprovado? O produto foi realizado, o material será estampado ou não será estampado? Tá? Então é muito importante esse losango, porque ele indica um ponto de reflexão, um ponto de tomada de decisão. Tá bom? E essa seta indica a direção do fluxo, ou seja, a seta aqui, é o caminho que o processo está tomando. Ok? Bom, aqui está um exemplo, né? Então, um exemplo gráfico, né? Mas o mais importante foi o que a gente viu aqui, né? Gente, vamos ver um exemplo? Claro que essa ferramenta, ela pode e deve ser aplicada na indústria para os nossos processos, né? Esse exemplo aqui é um exemplo da indústria, tá bom? Mas também pode ser aplicado na vida cotidiana, tá? E aqui nesse exemplo que eu quero fazer com vocês, rapidamente,
eu quero aplicar na vida cotidiana. Eu quero que vocês me ajudem aqui. Ó, qual vai ser o processo que nós vamos criar o fluxograma aqui? Ó, o processo vai ser o seguinte: realizar uma prova no Instituto Federal. Tá? Vamos lembrar aí, né? Tem praticamente um ano que a gente não vai para a escola, né? Estamos em casa, né? Mas vamos lembrar? Como que é o processo para realizar uma prova no Instituto Federal? Então vou colocar aqui já no bilongo, ó, colocar início no bilongo e fim no bilongo, tá vendo? Tá? Coloquei início e fim. Então me ajudem lá. Como é que vocês realizam uma prova na escola, lá no Instituto Federal? Me ajudem, gente. Abre o microfone aí, por gentileza. Se manifestem. Primeiro pode ser a aula ou o estudo, né, professor? Tá, então assistir aula. Beleza? Beleza, assistir aula. Você pode, depois que assistir a aula, você pode revisar a aula ou não, concorda? Ó, eu vou colocar aqui, ó, assistir aulas, né? Porque não é só uma aula, né? Assistir as aulas. Tem gente que consegue fazer a prova só assistindo as aulas. Tem gente que não consegue, né? Então vamos colocar aqui, ó, revisão do conteúdo. Beleza? Ó, só que aqui, né, gente, aqui na revisão do conteúdo, se ele assistir ou não assistir, dá na mesma, né? Concorda? Sim. Se ele assistir, peraí, deixa eu pensar uma situação aqui que a gente possa utilizar a revisão do conteúdo. Assistir a aula, revisão do conteúdo, né? E aqui, ó, vamos colocar como próxima etapa: tirar dúvidas com o professor. Beleza? Tirar dúvidas com o professor. Então, ó, se ele... A gente vai colocar um ponto de decisão aqui, tá? Ó, se ele assistir a aula, se ele revisar o conteúdo ou não, não vai interferir, tá? Ele pode diretamente, ó, ele pode diretamente tirar dúvidas com o professor também, tá bom? Então deixa eu fazer isso aqui, ó. Olha, pode vir direto aqui. Tudo bem? Tá? Ele pode vir direto aqui, ó. Então ele tira dúvidas com o professor. Deixa eu alinhar isso aqui, peraí. As setinhas aqui a gente tem que fazer com cuidado, né? Então, na verdade, aqui, ó, aqui é sem seta, né? Aqui puxa pra cá. Beleza, gente. Depois que tirou dúvidas com o professor, ó, então olha só. Ele assiste a aula, pode revisar o conteúdo. Se revisar o conteúdo, vai tirar dúvida do professor. Se não revisar, também vai tirar dúvida. Tá? Então acaba não interferindo. Beleza. Qual que é a próxima etapa? Qual que é a próxima etapa, gente? Para fazer a prova? Realizar exercícios, professor, para memorizar. Realizar exercícios para memorizar. Mas será que não está dentro de revisar conteúdo? Pode ser. Vamos colocar aqui, ó, realizar exercícios. Beleza. Estamos desenhando o fluxo aí, né? O fluxograma desse processo.
beleza. Realizou o exercício. Vamos para a prova já então? Vamos para a prova? Então deixa eu colocar isso aqui para baixo. Então realizou o exercício. Ó. Então vem aqui, mais uma etapa. Venho aqui, ó, vou colar isso aqui. Qual a próxima etapa? Realizar a prova. Fazer prova. Senão fica realizar. Beleza, tá? O cara fez a prova. A próxima etapa agora, o professor vai corrigir a prova. Tá? Eu quero provocar aqui uma decisão, tá? Então, professor, ó, deixa eu colocar aqui, professor corrige a prova. Então vamos lá. Ó, professor corrige a prova. Beleza. Agora eu vou criar uma decisão, tá? Quando o professor corrige a prova, então eu vou criar uma decisão aqui, tá? Criar um bilongo aqui para a gente ter uma área de decisão, tá bom? Então vamos lá, ó. O senhor corrigiu a prova. Então essa decisão vai ser o seguinte, ó. Aluno fez a correção da prova. Aluno tirou igual ou maior. Deixa eu ver aqui onde está o sinal de maior. Deixa eu escrever mesmo. Eu teria que inserir como símbolo. Tirou igual ou maior que 6. Aí é sempre bom. Uma coisa que eu esqueci lá em cima foi colocar o ponto de interrogação. Tá? É sempre bom no losango, né, que é decisão, a gente colocar ponto de interrogação. Né? Então deixa eu voltar lá. Ó, revisão de conteúdo. Tá. Então, ó, o aluno tirou mais que 6. Se sim, ó, se sim, finaliza o processo. Ok? Sim. Ó, é o fim aqui. Ó. Tá? Se não, ó, se não, o que nós vamos fazer? Trazer para cá. Ó. Se não, ele vai revisar prova e conteúdo. Tá?
Então ele vai revisar essa prova, vai revisar o conteúdo e vai fazer uma prova de recuperação, tá? Então, ó, aqui é não, né? Então vai fazer essa prova de recuperação. E aí ele volta aqui, ó. Então vai fazer, ó, vai fazer essa prova, vai fazer de novo a prova, ó. Então ele vem para cá. Vem para cá e vai refazer novamente essa prova. Beleza? Então, olha só como ficou o nosso fluxograma. Realizar a prova no Instituto Federal. Então, deixa eu dar um zoom aqui para caber. Nossa, ficou... Ó, então, vamos lá. Assim ficou, né? Ó. Assim ficou. O que acontece? Inicia o processo, assiste às aulas, revisa conteúdo. Se revisar, vai tirar dúvida com o professor. Se não revisar, também vai tirar dúvida com o professor, tá? Tirou dúvida com... De repente até, viu gente, aqui então, se fosse o caso, a gente poderia até nem colocar com um losango, porque sim ou não dá na mesma, poderia ser com retângulo também direto, tá? Legal. Revisou o conteúdo ou não revisou, tá? Vai tirar dúvida com o professor. Tirou dúvida com o professor, vai realizar os exercícios, realizou os exercícios, vai fazer prova. O professor corrige a prova, se o aluno tirar a nota igual ou maior que 6, ok? Finaliza o processo. Se ele não tirar, ele tem que revisar a prova e o conteúdo, tá? E vai novamente fazer a prova, tá? Beleza, gente? Então, olha, o fluxograma é uma ferramenta bem simples, bem elementar, mas muito importante aí pra gente nos nossos processos, tá? Então, voltando na atividade que eu vou passar para vocês hoje, ela, o que ela pede aqui, ó? Ela pede simplesmente, ó, dê uma olhada. Novamente, ó, é o segundo exercício da atividade, né? Observe algum processo no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Que seja um processo diferente do primeiro que você colocou lá, ou pode ser igual, fica a seu critério, tá? Estabeleça um fluxograma para este processo. Você vai colocar um fluxograma, onde você vai listar, a partir do fluxograma, a utilização dos símbolos, né? Início de processo, esse retângulo aqui, atividade a ser executada, e o losango é tomada de decisão, e a seta, indicação de direção de fluxo. Tá bom? Bom, gente, então essa é a atividade 4 que está descrita aqui, tá? Então, olha, essa atividade 4 já está aqui, né? Esticar e fluxograma, vocês devem entregar até na outra quarta-feira, tá? Hoje, até 21h59, vocês têm que entregar a atividade 3, tá bom? Gente, ok, eu tô vendo aqui que só tem 4 alunos aqui, né? Acho que a gente estendeu muito, o pessoal acabou saindo, né? Então, eu estou à disposição, qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? E não deixem de fazer as atividades, não deixem de cumprir as atividades, tá legal? Então, o Fernando entregou, o Jonathan entregou, atividade 3, Vinícius entregou, só o Leonardo, eu não sei se o Leonardo entregou. Você entregou, Leonardo, essa atividade 3 que era para hoje? Ainda não, professor. Fiquei desviado. Eu tô vendo aqui. Realmente você não entregou ainda, tá? Então tenta fazer isso até... Perdão, vou estar fazendo o envio. Legal. Gente, tá bom então, tá? Podemos encerrar então? Vocês têm alguma questão, alguma dúvida? Semana que vem a gente vai iniciar a 7ª e última e importante ferramenta de controle, tá? Que é justamente o CEP, o gráfico de controle. Tá bom?